Hello guys, how are you? Teacher Rafa here again. Então vamos dar continuidade à nossa aula, ok? Lembrem de acompanhar no livro, ok? Não fiquem aí só no celular ou no computador, peguem o material, peguem o livro, certo? Então algumas aulas atrás a gente trabalhou com uma estratégia de leitura chamada skimming. Lembram dela? Okay? Então, skimming e scanning são duas estratégias de leitura que a gente utiliza para que não precise ler, às vezes, o texto na íntegra e perder horas tentando entender o que um texto quer dizer, certo? Então, hoje, a gente tem mais um textinho aqui que fala sobre extreme jobs, levando em consideração que a nossa unidade fala sobre jobs, occupations, que são profissões, certo? E essa atividade eu vou deixar para que vocês façam em casa, certo? Podem utilizar aplicativos de tradução, podem utilizar a internet, ok? Mas lembrem sempre, gente, das estratégias, tá? Tentem utilizar essas estratégias na hora de desenvolver essas atividades, ok? A teacher vai fazer um exemplo aqui com vocês, vou explicar as próximas atividades e o resto eu quero que vocês façam em casa, como homework. Então, é aquela estratégia aqui, eu vou pegar um texto, ok? Então, eu tenho um texto aqui, e eu vou correr o olho por ele e vou buscar informações que eu preciso dentro do texto. Então, eu tenho uma pergunta, eu tenho perguntas em relação a esse texto, eu não preciso ler o texto inteiro e depois ir para a pergunta, depois voltar para o texto. Não, eu vou partir da pergunta e vou procurar ela no texto, certo? Então, observem que a primeira perguntinha que eu tenho aqui é read the title. Então, o título. Okay? Então, a gente não precisa focar no texto por enquanto. A gente vai focar apenas no título. What does the word extreme mean? Ou seja, a palavra aqui, ó, extreme, o que ela significa? O que vocês acham que ela significa? Observem que é uma palavra que ela parece com o português. Okay? E a gente chama isso de cognatos. Okay? Então, palavras que elas parecem com palavrinhas do português e elas são reais. A gente tem os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, mas não são. Por exemplo, parents. Né? Eu ouço a palavra parents, eu acabo associando com parentes, mas na verdade parents são pais. Okay? Então, voltando aqui, o que vocês acham que é extreme? Bem fácil. Ah, teacher, acredito que extreme seja extremo. Yes. Okay? Então, extreme jobs, ou seja, profissões, trabalhos extremos, diferentes, certo? Então, respondemos aqui a number 1, ok? A segunda fala assim, ó, scan the first and the fourth paragraph, ou seja, eu vou utilizar das habilidades de leitura, ok? Nesse caso, scanning, que é basicamente a mesma coisa que o skimming, mas eu vou apenas buscar informações dentro de um texto. Okay? Como se eu estivesse escaneando esse texto aí. Que parágrafos que eu tenho que escanear? Que scan. The first, ou seja, o primeiro parágrafo, ok? And the fourth, então o quarto parágrafo. Então, novamente, preciso ler o texto, teacher? Não, você vai precisar apenas agora focar no primeiro e no quarto parágrafo. What two jobs do the woman do? Which job do you think is more extreme? And why? Okay? Então, ó, que trabalhos, que profissões aqui que a mulher faz? Então, fazendo esse scanning, ok? Tanto no primeiro quanto no quarto parágrafo, para a gente procurar essas profissões. Ó, qual que é a ideia? Que a gente apenas busque occupations, apenas vamos focar nas palavras que falam sobre profissões. Então, eu consigo encontrar uma aqui, ó, oceanographer, ok? O que mais que eu tenho no quarto parágrafo? She's a teacher, ok? Então, respondi a primeira perguntinha da letter B. Quais das duas profissões que a gente consegue encontrar aqui no texto? Bem simples. E a segunda diz, which job do you think is more extreme? Ok? Então, entre oceanographer and a teacher, qual seria o trabalho mais extremo? In my opinion, I think it's an oceanographer. For example, I am a little bit afraid of ocean and sea. I don't know how to swim. So for me, being an oceanographer would be more challenging and would be more extreme. Ok? Mas aí a resposta pode variar.
ok? Então, vocês podem responder da forma que vocês quiserem, certo? Respeitando a opinião de cada um. E na letter C diz assim, read the text, ok? Então, teacher, agora eu vou ler o texto. Vou ler o texto e vou fazer o quê? Underline other jobs that are mentioned, ou seja, vão sublinhar outras profissões que são encontradas aí no texto. Então, cada profissão que você encontrar, você pode sublinhar, ok? Então, encontrei aqui no último parágrafo a profissão pilots. Cadê? Pilot. Então, encontrei pilot, vou lá, sublinho pilot. Encontrei explorer. Vou lá, sublinho explorer. Ok? E ainda em relação ao texto, nós temos aqui, como sempre, algumas outras perguntinhas interpretativas em relação a ele, ok? Então, essas questões aqui, vocês vão fazer em casa, ok? It's gonna be homework. Então, leiam o texto da forma que a teacher explicou. Muitas vezes não há necessidade de ler o texto completo, traduzir palavra por palavra. Sempre foquem da pergunta para o texto, ok? E para encerrar, o que a gente vai fazer aqui também como homework? Okay? Vamos praticar um pouquinho a parte da escrita. Então, a gente já trabalhou com as habilidades speaking, listening, reading e agora vamos praticar o writing. Okay? Então, esse writing vocês podem encontrar aqui na página 24, e ele fala assim, write a letter to a guidance counselor, ou seja, se precisa procurar um emprego. Então, vocês imaginem aí vocês com seus 25, 26 anos, depois de formados, e vocês precisam encontrar um trabalho, porém estão meio perdidos. Estão meio perdidos, não sabem qual carreira às vezes seguir. Então, nesse writing aqui, a ideia é que vocês escrevam uma letter, okay, uma carta para um guidance counselor. O que é um guidance counselor? Então, um guidance counselor será alguém que vai te orientar, ok? Em relação a que carreira, que profissão você poderia seguir, em relação às coisas que vocês gostam, as suas próprias habilidades, a tua personalidade, também foi algo que a gente trabalhou na Unit 1, ok? Então, ele já começa com um exemplo, ok? E a partir desse exemplo, vocês podem utilizar seu próprio vocabulário, pensando em relação a vocês. Então, ele diz assim, Dear Mr. Chan, I would like some information about different jobs. I am good at art and math. I really like to make things, so I would like a job that lets me be creative, ok? Então, esse é o exemplo que vocês têm aqui no book, ok? Então, vocês podem utilizar das suas informações, seus traços de personalidade, falem as coisas que vocês são bons, as suas habilidades, ok? E imaginem que vocês estão escrevendo aí essa letter para esse guidance counselor. Então, isso fica de homework, ok? Lembrando que sim, pode utilizar qualquer ferramenta de tradução, Google Tradutor, entre outras, ok? Para ajudar vocês aí na prática do writing. Okay, guys? That's it for today. Kisses.